Futebol Sem Fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está com a gente em mais uma edição do podcast Futebol Sem Fronteiras. É o podcast Sem Fronteiras, é o podcast Futebol Sem Fronteiras número 64. Hoje vamos falar de Liverpool e Barcelona, dois gigantes do futebol europeu em crise, principalmente do Liverpool, que assim, ganhou de 7-1, né? Quem ganha de 7-1 no meio da semana pela Champions League, quem ganha de 7-1 não deveria ser considerado um clube em crise, mas mal começou a temporada, já ficou tão para trás da concorrência no campeonato inglês que a gente fica com aquela impressão de virou o fio. O Liverpool do Klopp já deixou de ser o Liverpool assustador dos últimos anos e domingo tem mais um duelo Klopp contra Guardiola, Liverpool contra Manchester City na Premier League. Mas domingo é dia também do clássico, que se não foi o mais importante da Europa, esportivamente falando, nos últimos 3, 4 anos, porque nos últimos 3, 4 anos Liverpool e City fizeram o clássico europeu mais aguardado, mais esperado pela bola que jogavam, pelos títulos que disputavam, tem também um Real Madrid e Barcelona, que é, na minha humilde opinião, o maior clássico do futebol mundial, ainda que nos últimos 3, 4 anos não tenha colocado frente a frente os melhores times da Europa. E o Barcelona, que só empatou com a Inter de Milão nesse meio de semana, está virtualmente eliminado da Champions League, e a gente vai conversar com o Jamil Chad, com o Fernando Duarte, sobre o que isso significa. Será que o Barça pode virar SAF, para usar um termo da moda aqui no Brasil? Será que o Barça pode precisar ser vendido depois de mais uma eliminação na fase de grupos da Champions League? Sobre Liverpool, sobre Barça, a gente vai conversar hoje no Futebol Sem Fronteiras. Tudo bom, Jamil Chad? Jamil Chad passou por Lisboa, divulgando o seu livro. Que inveja, hein? Por Lisboa, por Óbidos. Encontrou o professor Pasquale por aí, Jamil Chad? Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Não encontrei o professor Pasquale, mas eu evitei subir naquela... Na muralha? Na muretinha, em Óbidos. Mas por que você não sentou lá com os pezinhos para baixo, recitando poemas? O problema era o vinho, Júlio. Vinho, uma muralha daquele tamanho não pode dar problema, entendeu? Eu resolvi ficar olhando de baixo. Óbidos precisava ter um time para a gente fazer um podcast de Futebol Sem Fronteiras só sobre Óbidos. É uma cidadezinha perto, né? Pertinho de Lisboa, 1 hora e pouco, né, Jamil? Isso. 1 hora e pouquinho que é uma cidade murada, como tantas na Europa ainda mantiveram, né? É muito bonita, linda, uma coisa maravilhosa. Só que lá em cima não tem proteção nenhuma, não tem nada, não tem uma gradezinha, nada. Você sobe, vai andando uns 5, 6 metros olhando para o chão. Se você, a minha esposa, a gente, com os filhos ali, começamos ali, parou na volta, porque não dá. Júlio, vou só contar eu sei que esse podcast não é sobre Óbidos, mas só contar uma historinha muito rápida. Eu perguntei para uma das donas de uma padaria e tem tido muito acidente. Ela falou: olha, antes não tinha nenhum, mas desde que começou esse negócio de selfie, o que tem de acidente. Aí você acabamos com a civilização. Pois é. Exatamente, o narcisismo da humanidade leva à sua extinção, né? Talvez seja uma categoria eterna do Darwin Awards, aquele prêmio para as mortes mais bizarras, se não estúpidas, né? Vou tirar selfie com a cabeça na boca do leão, assim. Esse que vocês estão ouvindo, que começou afiado o nosso podcast Futebol Sem Fronteiras, é Fernando Duarte, meu grande amigo do Jamil também. Que trio, hein? Um trio que já trabalhou em muitas coberturas, né? Muitas trocas de informações. Grande Fernandinho, bem-vindo de volta ao Futebol Sem Fronteiras. Ele que já ganhou o título de cidadão honorário de Liverpool, ainda que viva em Londres. De onde você fala nesse momento, meu caro Fernando Duarte? Eu falo dos arredores de Londres, da idílica e bucólica Sussex, a aldeia de Linfield. Sussex.
Sussex, isso, West Sussex, entre Londres e Brighton. Muito bem, ali ao sul, então. Exatamente, ao sul. Devo lembrar também que sou ex-UOL, né, Júlio? Embora esteja na BBC, tive 2 anos de UOL aí, inclusive cobrindo a Copa do Mundo de 2014, uma grande experiência aliás, minha primeira experiência de internet, né, de jornalismo voltado mais para site e tudo isso. Você é ex-UOL e ex-Globo, né? Isso, um comunista escrito. Quer dizer, exatamente. Se você voltar ao Brasil, todos sabemos o que você fez no verão passado. Exatamente. Infelizmente, eu não tive a chance de encontrar ainda com essa galera que assedia jornalista. Eu adoraria ter uma conversa aí. Boa sorte. Boa sorte na tentativa de ter uma conversa com a turma. Muito bem-vindo, Fernando Duarte. Você conhece tudo sobre Liverpool, é um torcedor declarado do Liverpool Football Club, né? Não disfarça. E eu quero que você conte para a gente, Fernandinho, por que o Liverpool começou a temporada desse jeito? Porque desde a chegada do Klopp, 2016... né? Você me corrija se eu der algum dado errado. Chegou na temporada 2015, 2016. Ele assumiu em 2015, já foi com jogos andando já. Então já são, né, essa 16, 17, 18, 19, 20, 21, a 7ª temporada do Klopp, que já tem contrato assinado até 2026, né? Então vai se transformando mais um desses casos longevos no futebol inglês, como os caras que passaram pelo United, tirando todos esses depois do Ferguson, né? Mas antes do Ferguson, inclusive, o United teve técnicos por períodos muito longos. O Arsène Wenger mais recentemente no Arsenal, enfim, temos casos assim, né, no futebol inglês, só no futebol inglês temos casos assim, e o Klopp vai completar aí mais de 10 anos treinando o Liverpool. Desde que ele chegou, o Liverpool só melhorou, né, Fernandinho? Saiu da fila no campeonato inglês, infelizmente no ano de pandemia, com estádios vazios, mas saiu da fila depois de 20 anos aí sem ganhar títulos. Ganhou Champions League, quer dizer, não ganhou Champions League, né? Ele chegou a duas... ganhou uma Champions e chegou em 2 finais, né? Em outras 2 finais, inclusive a última contra o Real Madrid. Montou um time super legal de ver. Mas nesse início de temporada já está bem claro que o Liverpool não tem mais a menor chance de ganhar a Premier League. O que aconteceu para o time ter virado o fio? Olha, Júlio, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente, onde quer que você esteja, espero que em muitos cantos do mundo. Se a resposta dessa pergunta fosse fácil, o Klopp estava resolvendo já, agora domingo. Eu acho que tem vários fatores que a gente tem que olhar. O primeiro, eu acho que o mais importante de todos, é que a temporada do Liverpool no ano passado deixou o time exausto psicologicamente e fisicamente. Isso parece que ter chegado tão perto de ganhar tudo e ter saído ali com 2 Copas Nacionais, perder a Champions, perder a Liga Inglesa no último dia, e enfim, nas circunstâncias que foi, com o Aston Villa quase batendo a carteira do City, eu acho que isso desgastou muito o time. E os efeitos eu vejo em alguns jogadores, especificamente. O Virgil van Dijk não é sombra do jogador que ele foi nos últimos anos. O próprio Trent Alexander-Arnold está longe do que ele podia ser. O Mohamed Salah, quer dizer, o Salah já vinha meio esquisito desde a Copa da Africana de Nações. Eu acho que o time gastou muita energia mental e física e não conseguiu recuperar isso. Esse é um problema. O segundo, lesões, à torto e à direito. Você teve jogadores aí machucados, Thiago, o Andy Robertson, lateral esquerdo. Toda hora tinha um problema. Você bota aí também a perda de um jogador como o Mané, que é um cracaço, foi para o Bayern, ele resolveu não ficar para o Liverpool. Você substituir um cara desse é difícil, e você tem que aclimatar os caras novos. O Luiz Dias talvez tenha reagido bem melhor, mas o Darwin Núñez, que chegou com um jogador de quase 100 milhões de libras, está demorando para se acertar um pouco, embora eu acho que ele não seja nem de longe o fracasso que as pessoas estão falando. Acima de tudo, o terceiro fator, eu acho que as pessoas se acostumaram um pouco com o jogo do Liverpool. O sistema de jogo, aquela pressão, que tem que estar tudo certinho para funcionar. E a fila andou, os times andaram. Você olha para um Arsenal hoje, os times encontraram um antídoto para jogar contra o Liverpool. E o Klopp precisa ou reinventar o que está fazendo ou tentar tapar os buracos. E não é tão fácil, não. É muito complicado. Eu acho que é como uma queda de avião, né? Nunca é culpa de uma coisa só. Sempre uma série de fatores que levam a um acidente aéreo, né? Com raras exceções.
Mas normalmente você busca 5 a 6 coisas que contribuem para um acidente aéreo. Eu acho que, em termos de você ver uma queda tão gritante de desempenho, tem que ter alguma coisa multifatorial, em vez de é isso aqui. Entendeu? Mas tá difícil. Voltando a lembrar que no ano passado eles ficaram 14 pontos atrás do City, chegaram a 1 ponto, quase levaram a liga. Eu não vejo isso acontecer nesse ano, mas ainda é cedo. Pelo menos não é uma queda no meio da temporada. O Liverpool já tem que pensar em classificar para a Champions. Esquece título nesse sentido, né? Tem que pensar em não ficar fora da Champions, embora a gente saiba que na Champions você pode vencer, você pode continuar se você ganhar, mas é muito longe. Você vê uns jogos da Champions contra o Napoli, por exemplo, o Liverpool foi dominado. Embora esse time levou de 4-1, né? Dando alguns dados do Liverpool aqui na temporada até agora, o Liverpool está numa incrível 10ª colocação na Premier League, com apenas 10 pontos em 8 jogos, né? 10 pontos em 8 jogos, ganhou 2, empatou 4 e perdeu 2. O líder é o Arsenal com 24 pontos, o Manchester City é o vice-líder com 23. Então o Liverpool está 13 pontos atrás do City, com um jogo a menos, é verdade. Vamos imaginar que ganhe no domingo. Ficaria 10 pontos, com um jogo a menos poderia chegar a 7 pontos. Ainda dá, mas é que o City dá aquela impressão que vai perder pouquíssimos pontos ao longo da temporada, né? Se a gente considerar que no ano passado, como o Fernandinho lembrou, o Liverpool perdeu o título inglês, né? No ano passado, na temporada passada, né? Ainda nesse ano, em 22, perdeu o título inglês por 1 ponto, né? Em 21 ele ficou mais para trás um pouquinho, né? Mas em 20 foi o campeão. Em 19, não, em 21 também perdeu por 1 ponto, não foi, Fernandinho? Foram 2 anos seguidos perdendo por. Não, foi em 19, né? Foi em 19 que perdeu por 1 ponto. 19 perdeu por 1 ponto, foi campeão europeu, né? Aí em 20 é campeão da Premier, em 21 ficou um pouquinho mais para trás, em 22 perdeu por 1 ponto a Premier League e perdeu a final da Champions League para o Real Madrid. Ô Jamil, é só na Europa que é só na Inglaterra que a gente vê técnicos ficando por tanto tempo, né? Por isso que ninguém ousa falar sobre uma saída de Klopp ou coisa que valha. Mais ou menos, já está começando esse rumor já. Eu ia falar isso mesmo que o Fernando está citando. Começou a ter uma instabilidade, vamos assim, começou a ter um incômodo, não é, Fernando? E aí, ele é capaz de dar uma resposta? Ele é capaz de fazer uma reviravolta? Eu tenho, pelo menos, ouvido nesse sentido. O Fernando está muito mais próximo do que eu, Júlio, mas é verdade. A Europa tem essa tradição, e é uma tradição, ao meu ver, extremamente positiva, de você construir algo com um técnico. E, claro, tem uns exageros de 20 e tantos anos com técnico, aí eu acho que não é só uma construção, aí é um sequestro, às vezes, do time, né? Um arrendamento, né? Aí é outra história. Mas esse negócio de ter um técnico por 5, 6, 7, 8 anos, eu acho que faz sentido. Se nesse sentido, nessa construção, existe algum tipo de plano, de projeto. Eu acho que quando fica incômodo é quando, por exemplo, no caso do Klopp, há um questionamento se o modelo que ele faz é capaz de promover uma reviravolta. Se não houver, aí eu acho que sim, aí eu acho que tem uma dança das cadeiras justificada. Agora, sempre que eu falava, o Fernando, aqui, inclusive o Wenger, algumas vezes vem ainda na UEFA, ele sempre falava o contrário, ele falava o seguinte: não, o absurdo são vocês, lá na América do Sul, que tem 4 técnicos por temporada do mesmo time. E ele falava, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar num time na segunda parte do campeonato com uma ordem, não caia. Obrigado, pode deixar, vou chegar aqui. Enfim, são modelos diferentes, a gente sabe que tem uma diferença muito grande nisso, mas o Fernando sabe muito melhor do que eu explicar por que é que Klopp cai ou não cai. Mas tem gente falando sobre isso, Fernandinho, na Inglaterra? Tem gente que começa a reclamar, principalmente os fanzines ligados ao time, mas a impressão que eu tenho, e pelo que eu vejo em relação ao comportamento nas mídias sociais,
é que ele conta ainda com muito apoio. Tem muita gente que diz o seguinte, pô, esse cara tirou a gente de um longo inverno de títulos, e não só isso. Eu acho que eu peguei uma fase quando eu vim para a Inglaterra do Liverpool que não ficava nem para ficar em quarto lugar, era festa, era carreata se classificasse para a Champions. Com o Klopp, o Liverpool seguidamente bateu ali na porta de ganhar a Premier, ganhou, inclusive, e jogou um futebol que encantou as pessoas, né? Seria muito estranho se houvesse uma revolta contra ele. Vale lembrar, inclusive, que o Klopp hoje é o mais longo treinador na Premier League, né? É o cara que mais tempo está no cargo, inclusive. Tá aí com esse tempo. Ao mesmo tempo, você vê que o Liverpool não tinha um começo de temporada tão ruim desde 2012. Desde a temporada 2012, 2013. Eu acho que a pressão vai... Quando era café com leite, né? Vamos combinar, era café com leite, exatamente. O Liverpool passou muitos anos de café com leite aí na Inglaterra. Pois é, quase ganhou a Liga. Teve uma chance de ganhar em 2013, 2014, até quando o Felipe Coutinho estava. Também perdeu para o City, olha, praticamente na última semana do campeonato. Se o Liverpool não classificar para a Champions League, aí eu acho que a coisa pode ganhar uma dimensão errada. Mas, assim, em relação ao projeto comprometido e das pessoas perderem a crença na filosofia do Klopp, não. Eu acho que ainda está um pouco longe disso. Mas acendeu um sinal de alerta no sentido de que tem muita coisa errada, né? O time não está engrenando, o time está perdendo pontos que... Esse 7-1 contra o Rangers foi muito enganoso nesse sentido. Foi bom para o Salah fazer gol, mas o Rangers pelo amor de Deus, né? E 10 minutos do segundo tempo estava 1-1. E foi de virada. Ainda tomou um gol bobo. Um gol que, se você olhar o gol, explora exatamente o que todo mundo está explorando. A pressão do Liverpool não está... Aquela pressão em cima da saída do adversário não está espetacular. Tem um buraco. Qual é o principal buraco no time do Liverpool? Todo mundo sabe. É o lateralzinho lá, o Trent, que joga lá na frente. Então tá tudo saindo nas costas dele. Que talvez não vá nem para a Copa, né? Pela Inglaterra. O que é um absurdo. Exatamente, porque defende mal. Porque defende mal. É um absurdo. Né? Mas, enfim. É porque o problema é que o esquema todo era feito para todo mundo, em ponto de bala, cobrir a saída dele. No caso, o Jordan Henderson, que já não tá um garoto, já teve lesão. Então, sabe, quando a máquina não está toda 100%, você esperar um primor de desempenho é complicado, né? E aí eles estão explorando. Aliás, o Ancelotti que falou isso, né? Desde o começo desde a final da Champions ano passado. Que o Liverpool era o time mais fácil dele estudar, porque tinha uma filosofia muito definida. Uhum. Não tinha mistério. Todo time, quando vai bem e joga muito, e joga bem por bastante tempo, ele acaba sendo muito, né, observado, estudado a fundo, e os outros técnicos, obviamente, vão tentando encontrar soluções, e aí você tem que encontrar contra-soluções, né? Antídoto às soluções, que é o que o Guardiola faz muito bem. Está na hora do Klopp mostrar agora. A diferença para o Guardiola para o Klopp é outra, né? O Guardiola, eu acho que meu time vai resolver se eu comprar uma máquina de fazer gol chamada Alvin Haaland. Sheik. Aí o Sheik vai lá e pega. Os donos do Liverpool não fazem isso, nem tem grana para fazer isso. A FSG não faz parte do modelo. Aliás, o próprio Klopp não gosta disso. Tanto que estão nesse... Mas o Darwin Núñez custou mais que o Haaland, Fernandinho. Só por causa da cláusula, porque o Haaland tinha uma cláusula contratual, né? Em nenhum lugar do mundo, normalmente, o Jack Grealish ia custar mais do que... Jack Grealish... Não, o Haaland escolheu ir para o City. Mas eu não vi outros times, o Liverpool, por exemplo, disputando essa contratação. Não, vem cá, Haaland, eu te pago mais. Porque ninguém vai conseguir. Na hora que abriu o cofre, os caras vão pagar mais. É normal. Acontece no futebol desde que a gente é pequenininho. Mas não valia a pena fazer isso, mesmo que fosse para obrigar o City a pagar mais? Eu realmente não vi ninguém contestando a contratação do Haaland. Porque eu acho que o Haaland tem uma ligação histórica muito forte com o City. O pai dele jogava lá. Aliás, ele nasceu em Leeds, né? Ele é inglês, na verdade, né? Se não nasceu, morou... Sim, ele nasceu na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra. Então ele tem uma ligação muito forte com o que o pai fazia. Ele, obviamente, não ia para o Leeds United, né? Porque, né? Com todo respeito à valorosa agremiação de Yorkshire. Mas é complicado, porque o modelo também não é esse. O Guardiola, ele consegue muito tapar buraco também com a ajuda desse músculo financeiro. Não estou desmerecendo, não, porque ele faz o time jogar de uma forma incrível, né? Mas não é assim. Ele pegou as visões de base
recrutou gente da base e transformou, não. Ele Claro, esse dinheiro. Tem bastante dinheiro à disposição. O Liverpool não ganhou nenhum dos últimos 3 jogos na Premier, empatou com o Everton, o clássico, né? O Merseyside Derby 0-0, empatou por 3-3 com o Brighton Hove Albion. Merecia ter perdido, porque foi um jogo. Merecia ter perdido, isso. E perdeu por 3-2 para o Arsenal no final de semana, né? Eram 2 jogos aí contra os líderes. Perdeu do Arsenal e no domingo, 12h30, horário de Brasília, Liverpool e Manchester City. Só uma perguntinha rápida, Fernandinho, rapidinho, para a gente dar tempo de falar do Barcelona. Eu estou pegando no pé um pouquinho do Núñez, porque acho que o Liverpool acabou pagando muito caro por um jogador que ainda não tinha se provado. Eu não vejo grande diferença, por exemplo, do Darwin Núñez para o Julián Álvares, que foi para o City, jogador que estava arrebentando no River Plate. 2 sul-americanos, um uruguaio, um argentino. O Núñez jogou muito bem no Benfica, é verdade, por uma temporada, mas eu acho que ainda não era algo tão assim claro que o Núñez ia ser o jogador que o Liverpool esperava. Por outro lado, está ressurgindo o Firmino, né? Um pouco nesse vácuo, talvez, ou o Firmino realmente voltou a jogar muita bola, porque a gente está falando muito de Copa do Mundo, de convocação. Você acha que o Firmino tá arrebentando mesmo? A gente vê os gols saindo, se transformou. O que aconteceu com o Firmino nessa saída do Mané e nessa não explosão imediata do Darwin Núñez? Eu acho que o Firmino se aproveitou de 2 coisas importantes. Uma foi a lesão do Jota, que quando veio para o Liverpool chegou e gol, veio do Wolves para o Liverpool e teve uma primeira temporada espetacular. E outra coisa foi a saída do Mané, né? A saída do Mané deu mais oportunidade para o Firmino. Mas o Firmino, eu acho que essa proximidade da Copa deu um gásinho para ele. E ele não é um mau jogador, não. Talvez o sistema sacrificasse ele um pouco. Como sacrifica o Salah um pouquinho. Joga o Salah um pouco para... O Salah tem aquela coisa de cortar para dentro, mas nesse sistema ele está jogando quase como um ponta-direita. Ele às vezes pega a bola um pouco mais longe da área do que ele deveria. Eu não gosto muito dessa coisa, não. Porque o sistema mudou, né? O Liverpool mudou, começou a jogar com 2 homens de meio de campo, Salah pela direita, o Luiz Dias pela esquerda, Firmino e Darwin Núñez, né? Com 4 na frente. Esse sistema ele está meio testado ainda, né? Ele está meio testado. O Núñez ele teve uma partida muito boa contra o Liverpool na Champions League, que parece que por causa que a torcida pediu para comprar na hora. Mas em relação ao que tinha em volta para a vaga do Mané e no pouco tempo que tinha para resolver isso, me pareceu uma escolha sensata. Agora, se vai vingar é outra história. Eu acho que ele tem talento para ser esse cara de área. E ele sacrifica muito. Lembra que ele perdeu 3 jogos também por causa de uma expulsão boba que ele arrumou aí. Dá uma cabeçada. Essa expulsão boba que ele arrumou, a cabeça esquentou. Eu acho que está cedo para julgar ele ainda. Agora, acho que a coisa mais engraçada dessa história toda do Liverpool, que o Liverpool ganhou de 9-0 do Bournemouth e até pouco tempo estava atrás do Bournemouth na tabela, né? No Twitter alguém dizia, a gente meteu 9-0 num time e estamos atrás dele na tabela. Pois foi o único jogo que desencantou até esse 7-1 contra o Rangers. Para a gente encerrar o assunto... E o time aí do troféu imprensa do UOL fazia jogo duro com o Rangers. Com o Rangers. Que se classificou eliminando o PSV Eindhoven para a fase de grupos da Champions League, mas os 2 escoceses, como esperados, já estão eliminados, o Celtic e o Rangers. Ô Jamil, você já esteve em Liverpool? É verdade que por todos os lugares que se anda em Liverpool, você ouve tocando músicas dos Beatles, assim, todas as esquinas, todos os restaurantes, todos os bares, ou não é bem assim? Júlio, só quando o Fernando está na cidade. Entendeu? Quando o Fernando está na cidade, você ouve com mais clareza, os acordes são mais ensaiados, etc. Não, eu acho que hoje você tem uma multiplicidade maior, obviamente, né, Fernando? Porque eles usam isso como uma espécie de atração e até uma espécie de museu permanente dessa revolução que aconteceu na música. Mas, obviamente, a vida não de Liverpool não é só os Beatles. E tem uma... muito mais o futebol, só para pensar a quantidade de gente. Exatamente. Eu tenho levado meu filho para ver jogo lá, às vezes a gente viaja, dirige para lá, o meu filho de 10 anos, metade brasileiro, metade inglês, né, que é torcedor do Flamengo como pai,
e do Liverpool. E, Júlio, me tirei outro time aqui, outro time que eu confesso. A gente fica no hotel, o hotel é cheio de norueguês, dinamarquês, vem muita gente de fora mesmo. Tem muita gente que vem ver os jogos. E eu toco na semana dos Beatles, tem todo ano. Tudo bem, a cidade fica mais cheia, você vê, mas assim, se coincide com o jogo do Liverpool, tem muito mais gente indo para ver o jogo do que para ver as bandas de tributo tocando. O museu é muito legal, né? Eu lembro que eu fiz matéria lá com o Lucas Leiva, 2006, por aí, 2007, fiz matéria para a Band quando era correspondente. Tem um novo, bem melhor agora, viu? Tem um novo melhor? Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Você morou lá há quanto tempo, Fernando? Eu morei lá entre 2001 e 2002. Eu fiz um mestrado em administração esportiva, que na época não era tão badalado, hoje é bem mais, lá na Universidade de Liverpool. E eu andava por lá direto, né? Lá pela Matthew Street, que é onde fica o Cavern, porque era um lugar legal de ir, ouvir música. Aliás, continua sendo. Só que hoje é uma rua de bares e restaurantes que fica ensurdecedora no final de semana. E não é só em torno de Beatles, né? Você ouve muito mais Oasis também, muito engraçado, né? Dos rivais de Manchester. Mas o Cavern Club é um lugar visitadíssimo, as pessoas vão, tem fila para entrar sempre. O Cavern Club, que é onde, né, para quem não sabe, é onde os Beatles se apresentavam, né, os primeiros anos ali da formação do quarteto de Liverpool, e está mantido quase do mesmo jeito, né, Fernandinho? Eu lembro quando foi reconstruído 50 metros à esquerda de onde era. O original foi demolido estupidamente por uma reforma urbana para a passagem do metrô em 73, demoliu, e aí fizeram um igualzinho, na mesma rua, só é 50 metros para frente, mas é reconstruído fielmente a coisa, inclusive usaram tijolos originais, tem toda uma ideia aí, mas não é o mesmo lugar, mas se você para pensar em Memphis, por exemplo, o Sun Studios foi reconstruído, né? Embora só a casa do Elvis lá que tá original. Eu lembro que eu visitei. Mas sabe, Júlio, sabe que em Liverpool tem um debate muito intenso na Unesco, porque tem o Harbour, né? As docas lá, sim. Isso, que foi declarado Patrimônio da Humanidade. E não foi preservado como tal. E chegou um momento, no ano passado, que a Unesco bateu lá no governo e disse: olha, aquele negócio de patrimônio da humanidade vocês vão perder, porque não está sendo preservado da mesma forma. E um dos argumentos... bateu na trave. Tem uma renovação urbana muito forte lá, muita coisa nova. Tipo Dubai, assim, vidro, metal, arena esportiva. É lindo para a economia local, mas assim, mexeu um pouco com a alma da cidade. Mas assim, né? Eu lembro quando eu visitei Liverpool, eu fui a Penny Lane, tirei foto ali com a plaquinha. Ali na frente da Penny Lane fica Strawberry Fields, que não é um campo de morango, né? Era o orfanato por onde passou o John Lennon. Tem vários lugares assim em Liverpool, né, que remetem aos Beatles, logicamente. Mas o futebol é que não é pouca coisa uma cidade ser conhecida por um clube de futebol muito famoso e importante, ainda mais nos últimos anos, e pela banda de rock, a banda musical, eu diria, né, de qualquer tipo, qualquer estilo, mais famosa de todos os tempos. É razão suficiente para você visitar uma cidade, né, Jamil? Pô, muito, absolutamente suficiente. Eu acho que, na verdade, é uma das cidades, não pela, talvez, beleza natural, que não é esse o caso de Liverpool, longe disso. Mas é arrumadinha, né? É mais simpática que Manchester, por exemplo. Vai procurar cidade com beleza natural no Reino Unido. Então, exatamente. Na Revolução Industrial, você vai ter que ir para a Escócia, né? Exatamente. Vai dizer, né? Lá para onde a rainha morava, né? Lá para Exato. Que claro, amigo, também não é bonito, não. Mas eu diria que é um dos locais que eu mais apreciei, assim, em termos do pacote. Você tem de futebol a Beatles, a questão absolutamente histórica. Vale a pena. Fernandinho, para a gente encerrar o assunto Liverpool, quantos dias você recomenda para uma pessoa que vai a Londres, por exemplo, está lá fazendo um trajeto pela Europa e vai visitar Londres e Paris e tal? Você fala, quanto tempo demora de trem para você ir de Londres a Liverpool? E assim, você fala, um dia, 2 dias, 3 dias, pensando realisticamente nos roteiros que as pessoas fazem, né? Ninguém vai para a Inglaterra para ficar
20 dias, né? Para quem vai passar por Londres ali por um tempo, quanto tempo você dedicaria a visitar Liverpool? Para quem não é fã inveterado de futebol ou dos Beatles, eu acho que 2 diazinhos tá bom. Que dá tempo de você dar uma olhada ali no circuito Beatle e fazer a visita ao estádio de Anfield, que é muito legal de fazer. Você percorre tudo, vai chegar no gramado, vai no vestiário. É bem legal se você tá a fim de dar uma olhada nisso. Passa pela plaquinha ali, You Never Walk Alone. Isso, aquela que tem que bater em tudo. Então, acho que 2 dias resolve, ainda mais se for casal, né? Vai num dia de manhã e volta no outro dia de noite, por exemplo. Pode ser. E não é ficar longe de Londres, não. São 2 horas e alguma coisa, 2 horas e 20, dependendo do de trem. Direto de Londres. Os trens andam meio complicados, você tendo greve aqui, porque tem um governo que está afundando a economia, enfim. Deve ser horrível morar num país onde o governo está afundando a economia, né? Não sei como é que está lá na Suíça. Está complicado. Um pouquinho antes da gente conversar, o ministro da Economia foi demitido. Porque o ministro da Economia conseguiu a façanha de fazer o Reino Unido levar um pito, aliás, 2 pitos do FMI. Eu falei para meus amigos ingleses, eu sou da época no Brasil que a gente crescia com o FMI dando tapa na mão da gente. Agora eu tô já imaginei que um membro do G7 ia levar palmadinha na mão do Fundo Monetário Internacional. Eu cresci para ver isso. Vivi para ver isso. Muito bem. Então, amigos e amigas que estão nos ouvindo, quando estiverem na Inglaterra, se tiverem um dia extra, 2 dias extras, passem por Liverpool. Se der para bater com o jogo do Liverpool, melhor ainda. Mas se não der para bater com o jogo do Liverpool, como será este domingo contra o City, façam a visita a Anfield. Deve ter um museu lá também legal, né, Fernandinho? Tem museu com os troféus. Né? Tá. Eu não conhecia. O museu do Liverpool eu não conhecia. Eu conheci o museu dos Beatles. Eu gosto daquele, na parte do museu, eu gosto daquele de vice-campeão de 2005, 2006, né, no Mundial de Clubes. 2005, o cara não sabe nem que ano que foi, 2005. Falei 5. Mas é uma boa entrada, porque o vice-campeão de 2006 foi o Barcelona. Agora podemos falar, né? Perdeu com o gol do Gabiru, né? Não, peraí. Não, em 2006 foi que o Barça perdeu pro Gabiru. Não, foi 2009, né? Não, foi depois. Não, 2006, é verdade. 2009 eles ganham, 2006. Verdade, 2006. Perderam do Inter de Abelão. É verdade. Pelo menos o campeão da Libertadores com o Abelão. Eu vi esse jogo com o Falcão na Noruega, quando o primeiro amistoso da seleção na época. Não, esse a gente estava junto. O que a gente viu lá junto foi São Paulo e Inter. Foi a final da Libertadores. Isso, não, estou falando que a gente viu a final da Libertadores. Sim, da Libertadores, não do Mundial. Nervoso. Falcão quase tendo uma síncope, gritando contra o Abel, chamando o Abel de retranqueiro. Eu nunca vi o Falcão tão nervoso assim. Falcão e Dunga, né? Era o Dunga técnico da seleção e o Falcão comentarista da TV Globo. Não estava sentado com a gente, não. A gente estava sentado, eu, você, Falcão, Galvão Bueno. Mais uma turma ali. Maestro Júnior. Tava uma galera. Mosquinha na parede, né? A gente vendo aquelas coisas acontecendo ali. O Dunga não apareceu lá, não? Eu tinha a memória que o Dunga estava com a gente também. Mas olha só, vamos. Eu bebi tanto naquela noite que eu não me lembro de metade. Mas, enfim. Uma raridade. Seria a primeira vez, né, Júlio? Nunca vi, Fernando. Também nunca vi. O Barcelona, meus amigos, para a gente não deixar passar esse assunto, não íamos falar de Barcelona hoje, mas acho que a semana pede, porque o Barcelona empatou com a Inter de Milão por 3-3 e domingo joga com o Real Madrid, né? Domingo é dia de futebol total mesmo, né? Porque às 11h15 da manhã tem Real Madrid e Barcelona, 12h30 tem o Liverpool e Manchester City, 2 jogos enormes do futebol europeu. E a situação é a seguinte, gente, o Barça tem 4 pontos na Champions, a Inter de Milão tem 7, o Bayern já está classificado com 12. Daqui a 2 semanas, no dia 26 de outubro, uma quarta-feira, a 1h45 da tarde, horário de Brasília, jogam Inter e Vitória Pilsen em Milão. Vitória Pilsen perdeu todas até agora. Se a Inter ganhar, o Barça já está eliminado da Champions League. Entra em campo às 4 da tarde contra o Bayern de Munique, em casa, no Camp Nou, já eliminado. Então, olha a situação do Barça. Para o Barça se classificar na Champions, ele precisa ganhar do Bayern e depois ganhar do Vitória Pilsen, torcer para a Inter não ganhar nenhum dos seus 2 jogos. O problema, lógico, é o primeiro, porque depois o último jogo da Inter é contra o Bayern em Munique. Então, a questão é que o Barça já deve ser eliminado antes de entrar em campo pela Champions League. E joga domingo contra o Real Madrid. A gente falou aqui, a gente fez uma edição do Futebol Sem Fronteiras, Jamil, sobre isso. O Barça
alavancou 30 anos de direitos de TV, ele vendeu mais barato do que poderia vender, mas precisava do dinheiro. Ele vendeu até uma cota do museu do Barcelona, né, do grupo de mídia. Enfim, o Barcelona vendeu o jantar para pagar o almoço, só que o almoço caiu no chão. E ele ficou sem jantar e sem almoço. E nos planos do clube, o plano financeiro passava pelo resultado esportivo, passava por chegar pelo menos às quartas de final da Champions, além de disputar a Liga com o Real Madrid até o fim. Passa por ter 100 mil pessoas em todos os jogos no Camp Nou. Não vai ter jogo, não vai ter dinheiro de TV por jogar as oitavas, não vai ter dinheiro de TV por jogar as quartas, não vai ter a bilheteria desses dois jogos, eventuais 2 jogos no Camp Nou. O Barça está numa encrenca, Jamil Chad. O que pode acontecer? Brasileiro, né? Parece vários times brasileiros, só que lá o pessoal cobra as dívidas, né? Jamil, você conhece muito a vida catalã, né? Você tem filhos com nomes catalães, vai para a Catalunha de férias. Você consegue imaginar o Barcelona mudando o estatuto, sendo vendido? Como você enxerga os próximos anos do Barcelona? Eu até tenho conversado com o pessoal lá pelo seguinte, não é a primeira vez. Vamos imaginar que o Barcelona entre nessa crise que a gente está falando. E muita gente está fazendo esse cálculo já, Júlio, e colocando, olha, de fato, vendemos o jantar para pagar o almoço era arriscado, mas vamos fazer isso, fizeram. Não é só o museu, é a venda de todos os direitos de televisão até lá na frente. Então, você tem todo um pacote, basicamente hipotecando o futuro. O que o Barcelona fez foi hipotecar o seu futuro. Muito bem. E aí cai, como você falou, o prato do almoço cai e ainda vira. Né? Não cai de pé, cai do outro lado. Perdeu tudo, ou pode perder tudo. Vai colocar o Barça numa espécie de situação de isolamento, uma situação muito diferente do que ele viveu nos últimos 15, talvez 20 anos nessa história, pelo menos, do clube. Agora, o Barça já teve no passado momentos de seca. Já teve esse momento. Né? Eu até me lembro uma vez o presidente do Barcelona que me dizia: fui eu que trouxe o Ronaldinho Gaúcho para voltar a dar alegria ao Barça, que nós tínhamos perdido essa alegria, etc. Então, o Barça não seria a primeira vez. O que é que seria primeira vez? É que seria a primeira vez num futebol ultra globalizado, ultra bilionário, que o Barça estaria nessa situação. Aí sim é a primeira vez. Porque das outras vezes, todos eram clubes locais. Todos eram clubes, claro, com mais dinheiro, mais poder, menos poder, mas não eram multinacionais. E agora a pergunta é: o Barcelona passar 3, 4, 5 anos afastado desse grupo é transformar o time numa outra categoria, enquanto os outros vão continuar voando com financiamento externo, com financiamento de países, com financiamento? Como é que vai ser isso? Então, essa é a pergunta deles hoje. Voltar a acostumar com a seca de títulos é possível? Mas a pergunta é se isso não vai ter uma repercussão muito maior do que teve no passado. Então, sim, há uma possibilidade de fazer uma mudança de gestão. Eu não diria que é uma certeza, mas, Júlio, só pela pergunta estar sendo colocada, já é algo que todo mundo fala: uau, ninguém imaginou que um dia essa pergunta seria colocada aqui. Então, para o Barcelona, Perdão. Para o Barcelona se manter um clube sem dono, né, para o Barcelona não ter que ser vendido para alguém, me parece que a única solução que o Laporta vai encontrar vai ser apertar o acelerador da Superliga. Claro, essa é uma delas. O problema é que, no caso da Superliga, está todo mundo esperando a decisão da Corte Europeia para ver quanto que vai ser, que o Real Madrid vai ser punido. Aí é curioso, porque aí, olha só que história, que também essas histórias que não dá mesmo para prever. O Barcelona eventualmente vai precisar ser o melhor e maior aliado do Real Madrid para sobreviver, né? Porque o Real Madrid, obviamente, que
lidera essa história da Superliga. Junto com a Juventus, né? São os dois líderes e o Barcelona ali, né? Mas o problema da Superliga é que houve uma reação violentíssima contra ela na Inglaterra, que é um lugar que eu queria te perguntar, é um mercado-chave, né? Os clubes anunciaram apoio, inclusive o Liverpool, depois tiveram que voltar atrás, meio que, com a rabo entre as pernas, que os torcedores, e isso é bem legal dizer, a torcida do Chelsea, né, que todo mundo fala, Chelsea, que adorou o dinheiro do Abramovich. Quando foi o momento de protestar contra a Superliga, a torcida do Chelsea foi para a rua, cara. E o Chelsea voltou atrás, o Liverpool voltou atrás, o United também. E outra coisa, o Bayern não entrou, né? Tudo bem, a Bundesliga não é um mercado... E o PSG também não. Não é um mercado maravilhoso, etc, mas que liga europeia é essa sem o Bayern, né? Não, pelo cenário que se desenhou, a Superliga teria espanhóis e italianos, né? E algum oportunista ali da Espanha, da França, da Holanda, os portugueses, talvez, enfim. Realmente, Superliga sem os ingleses é difícil. Tá esquisito para o Barça, meus amigos. Tá bem esquisito. Tá esquisito, mas isso é um resultado de uma história que era insustentável, que eles tentaram driblar receita, tentaram driblar a Liga Espanhola, foram acumulando, malandragens. Exato. A própria contratação do Neymar é uma malandragem claríssima. Recentemente, eles sem dinheiro para nada, trouxeram um monte de gente, pô. Trouxeram todos, que pelo amor de Deus. Exato. Eu vou bancar o Nostradamus aqui. Eu não vejo como eles saírem disso sem vir um papai açucarado, sem vir um sugar daddy. Não tem como. Não tem. Não vejo. Ou vende o Camp Nou para o Qatar, para alguém. Eles estão querendo fazer um novo, né? Reformar totalmente o Camp Nou. E enquanto isso, o Real Madrid, com títulos no bolso e estádio mais moderno do mundo, sendo transformado ali, né? O Santiago Bernabéu está sendo silenciosamente, ou não tão silenciosamente para os vizinhos, transformado no clube no estádio mais moderno do mundo. Realmente, eu acho que a gente vai ver anos bem nebulosos para o Barcelona. Amigos, para a gente encerrar, palpites para domingo. Quem ganha o clássico na Espanha, Fernando Duarte? Na Espanha, Madrid com dancinha do Vini. Se tudo der certo, só para irritar o pessoal do Chiringuito. Jamil tá nessa também? Para irritar o pessoal do Chiringuito, até deixar o Real Madrid ganhar, tá valendo. Eu adoraria o Barcelona, uma performance heróica e tudo, mas eu acho que não rola, não. O time do Real Madrid. O Real Madrid era até mais favorito do que o Barcelona na temporada passada e levou de 4 do que é hoje, né? E levou de 4-0 em casa, no Bernabéu. Clássico é clássico, como diria o outro, mas eu acho que dessa vez o Real Madrid vai devolver a goleada. Eu acho que o Real Madrid não só ganha, como goleia, até porque Piqué possivelmente estará em campo. E o Barcelona tem mandado a campo alguns ex-jogadores em atividade, como Piqué, Busquets, às vezes até o Alba aparece, Sérgio Roberto, enfim, uma coisa lamentável. Daqui a pouco volta o Dani Alves de novo também. Daqui a pouco volta o Dani Alves, exatamente. Daqui a pouco o Xavi entra para jogar, né? Eu acho que o Real Madrid vai acabar goleando o Barça de novo. Liverpool e City, Fernandinho? Eu tô com a impressão de que ou vai ser um passeio do City daqueles assim memoráveis, vai ser um negócio de olé, ou o Liverpool arruma uma vitória. Muito obrigado. Eu quero saber onde vai a tua aposta, meu amigo. Cabeça, passeio do City, coração, Liverpool arruma um 1-0, safado, faca entre os dentes e todo mundo morre abraçado. E aí, Jamil, o que você acha? Eu acho que o Liverpool está precisando tanto de uma resposta que ele vai arrancar um empate. Ele vai arrancar um empatezinho em casa. Um empate daqueles 3-3, aquele jogo emocionante. Eu ia apostar no Liverpool. Eu ia ser ousado, mas como vocês roubaram meu palpite, eu vou no conservadorismo. Vai ser um 5-2 para o City. Lembra que quando eles jogaram no começo da temporada, o Liverpool até sobrou em campo, né? Com o Haaland na Supercopa, né? Na Supercopa, o Haaland chutando bola no céu, mas o problema é que hoje ele não perde aqueles gols de jeito nenhum. O cara é um monstro, né?
O Haaland, como diria meu amigo Tomás Rafael, é o Shaquille O'Neal do futebol atual. O cara tem 2 metros, é rápido, ágil, bom de cabeça, bom com os 2 metros. O cara é sacanagem ter um jogador como o Shaquille O'Neal, pelo menos, não acertava lance livre, né? O Haaland nem isso, ele faz a gente precisa descobrir, né? Exato, o Haaland não perde pênalti também, né? Bom, gente, valeu. Obrigado, Jamil. Obrigado, Fernando. Sempre aprendendo com vocês. A gente volta na semana que vem aqui no canal UOL com mais um Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau, amigos. Um abraço, até a próxima. Bom dia a todos. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.